Olá pessoal, senhoras e senhores, cerimonialize-se. Hoje vamos trazer mais um pouquinho da mostra de fornecedores na sua 7ª edição. Primeiro quero agradecer vocês que estão acompanhando a gente, compartilhem, sigam os nossos perfis no Instagram, se inscrevam no YouTube para que todos tenham acesso sempre aos nossos conteúdos e mandem também suas sugestões, como sempre, para que a gente possa sempre estar aprimorando que isso aqui é nosso, né? E a mesa mais bem frequentada do mundo, como eu gosto muito de dizer, trouxe hoje mais da mostra de fornecedores, né? E como sempre aqui, a minha já sócia aqui da nossa mesa, a Priscila Simeone, cerimonialista, há 16 anos no mercado, e é a criadora e idealizadora da mostra de fornecedores, esse ano na sua 7ª edição. E com a gente hoje aqui, mais dois dos muitos fornecedores que vamos ter, né, Priscila? E para que a gente possa conhecer e conversar mais um pouco aí sobre esse evento que vai badalar a cidade aí no dia 11 de junho, né? Priscila, suas boas-vindas. Mais uma vez aqui, né? Quase sócia já do Cerimonialize-se, mas hoje eu trouxe mais 4, né? Para falar aqui do que vai ter, o que as pessoas podem esperar da nossa mostra de fornecedores. Hoje nós temos Karine Stumano, né? Os doces com os gostinhos de infância, que eu amo, gente, você não tem noção. Né? E a gente tem o Patrick, da Pimenta de Cheiro, que faz bolos deliciosos, lindos e também encantadores aqui para... Patrick. Para mostrar um pouquinho do trabalho e dizer o que vai levar para nossa mostra, né? Pelo que eu tô vendo hoje, o negócio vai ser tudo doce aqui, né? Rapaz, Gente, eu vou tá revelar doce. um negócio aqui. Eu roubo doce na festa. Eu não consigo me conter. E para compor a nossa mesa hoje aqui, nossa convidada, Karine Stumano, trabalha com doces tradicionais no mercado há 22 anos, levando as doçuras aí para as festas, né? Karine Stumano, seja bem-vinda, suas boas-vindas. Obrigada, é um prazer, né? Obrigada pelo convite. Obrigada para a gente estar podendo falar, né, dos doces, falar da mostra. E é sempre muito bom estar aqui. Está também conosco aqui um grande fornecedor que faz parte do time da mostra e é o Patrick, né, que é da doceria Pimenta de Cheiro, especializado em bolos artísticos e doces, principalmente atendendo os casamentos e 15 anos no mercado desde 2009. São 16 anos, né, com sede própria e uma cozinha industrial, ou seja, toda uma estrutura para que possa atender da melhor forma aí os seus clientes. Patrick, seja bem-vindo, suas boas-vindas. Gente, eu que agradeço. Obrigado, Priscila, Karina, que vou estar com vocês aqui. Então, estou muito feliz com esse convite, né, de poder falar do meu trabalho, que já trabalho há 16 anos com isso, e que é uma coisa que eu adoro fazer, que é encantar as noivas. Eu adoro o meu trabalho. Eu adoro trabalhar com casamento, 15 anos. Eu adoro festa. Nós somos bons no que nós fazemos, né? Eu gosto muito de falar isso. Todos somos bons, né? E junto nós podemos ser melhores, né? Trazer aí as novidades, trazer tudo que for bom para os nossos clientes. E lá na mostra não vai ser diferente, né? Como eu falei hoje aqui, o negócio está bem doce. Eu acredito que lá na mostra a gente vai ter doce para degustar e tudo mais, né? Prestem atenção, foque nesses dois, viu? Para degustação. Chegando na mostra já procura a mesa de atendimento ali que o negócio é bom, né? E Karina, o que a gente tem novidades, o que a gente pode... o que a gente vai encontrar lá na mostra de fornecedores? Olha, nessa doces? 7ª mostra, a gente está querendo colocar umas 3 novidades, uns 3 lançamentos, mas vai ser tudo surpresa. A gente também tem a surpresa das caixinhas das noivas, né? Que, por exemplo, fechando o contrato lá, a gente sempre dá um brinde, né, para as clientes. Como eu sempre digo, tem o antes, o durante e o depois, né? As noivas, elas sempre têm um pós, né? O nosso trabalho, ele não termina na entrega dos doces. É surpresa e tem o pós. Bacana. E como é que funciona assim, o cliente, quantidade de doces, o que é que você precisa saber de informação quando um casal te procura, né, para ser a fornecedora de doces do casamento, o que é que precisa saber de informação? Sim, e a gente pergunta logo qual é a quantidade de convidados, né? Quantas pessoas vão estar no evento. E aí a gente faz uma margem e eu sempre dou aquela margem e a cliente eu deixo à vontade para ela escolher, ela sempre escolhe a mais, né? Porque tem a questão não só minha, mas do decorador também.
Você faz a orientação, né? Isso, eu oriento. Dentro do contexto, incluindo Isso. a decoração, incluindo outras informações, a gente consegue chegar na quantidade que seria ideal para aquela festa. Exatamente. Aí a gente ajusta, né, eu, ela e o decorador. E as forminhas também. Eu digo assim que é uma parceria, né? É uma máquina, uma engrenagem, a gente nunca trabalha só. Para o meu trabalho aparecer, eu preciso do decorador e preciso também das forminhas. É necessária essa conversa, né, com o cerimonial, com o decorador, para que você, né, para que tudo se encaixe da melhor forma, para que orne, né, não seja ali um desastre, né, visualmente falando, né. Aí o cliente eu dou, né, na amostra ele vai degustar, né, e na quantidade dele a gente vai dividir essa quantidade de doces para poder então, fazer o cardápio dele. No teu atendimento, o casal, a debutante, quem seja, já consegue ali experimentar, né? Já de lá, a gente já na amostra, a gente já sai com, no mínimo, uns 6 contratos lá fechados. Doce é doce ou não? Tem um diferencial? Carinha Stumano tem ali um toque especial? Olha, ou assim, tudo é doce, é tudo igual? Não é tudo igual, não. Assim, o que eu ouço, né, dos noivos, eu tenho muito carinho, porque às vezes é até uma memória afetiva deles, né? Eu já tive um noivo que ele disse assim, quando ele experimentou uma queijadinha, ele disse, eu me lembrei da minha mãe. Né? Trouxe aquela memória, e aí tem ele muito começou isso, né? a lagrimar, né? Eu já fiz o noivado, fiz o casamento, e toda vez que eles vêm a Belém, eles encomendam, né? Então, assim, quando provo uma salva-vida, tem um gostinho de infância, a Madalena, né, que está muito em moda agora, todo mundo está assim fascinado o resgate daqueles doces antigos, pela Madalena, né, do tempo da avó. isso, pela salva-vida. Então, eu já tive um noivo que ele quis 200 salva-vidas, né, no casamento dele. Então, assim, para a gente é muito prazeroso ainda ter esse resgate do doce tradicional. Né, de não querer, poderia ir para outros caminhos, né, mas eu prefiro focar ainda nos doces tradicionais. Tem o seu valor, né? Até porque eu já ia falar isso, né? Tem o seu valor, né? Gente, eu olho ali para aquela mesa de doces, né? Vai, Karina Stumano, eu não tô podendo, né, Karina? mas é uma tentação. É uma tentação porque eu sempre falo para ela, é doces com gostinho de infância. Né, que eu lembro da minha avó fazendo aqueles doces lá, porque ela tem os outros, lá tem o de churros, tem o brigadeiro tradicional, ela tem vários outros, mas, gente, uma salva-vida é uma salva-vida. Né? Uma Adelaide é uma Adelaide, né? E a gente fica falando o nome aqui, tem gente que não sabe o que é isso, né? Karina pode explicar, né? A especialista pode explicar aí, pelo menos dois aí, dos mais pedidos aí, qual que é o os mais, assim, que eu acho, assim, muito chique, que são os mais pedidos para casamento, né? E para 15 anos também um bom bocado de coco, que ele é um pudim, né? Tá na moda também o pudim. Os doces que estão mais em evidências agora, né? Que é o pudim, a salva-vida e a Madalena. E as Adelaides também, que eu já fiz uma outra versão, a Adelaide tradicional é de cupuaçu com castanha, e a gente fez uma versão de goiabada com queijo cuia. Então as pessoas, mas eu não conheço, é diferente, então... É da Karina, agrega, gente, né? é da Karina. Então tem também aquela coisa ali né? personalizada, autoral ali, que você tem, né, faz todo um estudo. Que você não vai ver em lugar nenhum. Ainda existe o olho de sogra? Existe tradicional com a castanha. É muito pedido, né? Eu digo assim que o olho de sogra, ele, para mim, na minha receita, ele é de castanha, ele não tem coco. Né? Enfim. É isso. E assim como os doces tradicionais, antigos, né? Que tem toda essa memória afetiva que as pessoas têm, né? É a questão dos bolos também, né, Patrick? Tem a transição, né? A gente viu aí, a Priscila, que tem 16 anos aí de mercado, a gente viu aí aqueles bolos que tinham aquelas alegorias em cima de isopor, feita de isopor, né? E hoje a gente tem algo assim, as coisas mais enxutas, né? O que tu falas aí sobre essa... É engraçado falar desse assunto, porque o que está acontecendo? Eu tenho 16 anos de mercado, vou para 17.
Aí o que acontece? Eu estou fazendo agora os casamentos das minhas debutantes. Exatamente. As meninas que fizeram 15 anos comigo. E elas estão aparecendo. Com esse tipo de bolo alegórico. Não, e elas aparecem, elas olham assim, elas me chamavam de tio, né? Elas, oi tio. Aí eu olho assim, o senhor fez meus 15 anos aí, quando elas mostram o bolo, nossa, como a gente evoluiu, né? A gente uma coisa vê, assim, né? não, A gente se assusta, né? Assim, eu estava conversando isso com outra amiga minha também, outro dia, boleira, sobre isso. A evolução, como a gente melhorou, né? Porque a gente, lá no começo, hoje, a gente não tinha tanto curso quanto a gente tem hoje, tanta internet, tanto YouTube, tanta coisa que a gente aprende hoje. Então, a gente fez muito curso, estudou, né? Aprendeu e evoluiu. Não tem jeito. É uma coisa que a gente não tem como. A evolução está aí, a gente tem que acompanhar, né, o mercado. De tudo faz parte. E é isso. E essa evolução, ela não é só visualmente, né? Tem também as técnicas, né? Que são Exatamente. aprimoradas. Hoje em dia, você não dá para um boleiro, um cake designer, achar que ele aprendeu 10, 12 anos atrás e achar que ele está pronto. Não, é o tempo todo. E nunca vai precisar tá aparecendo aprender um bolo mais, novo, né? uma E técnica modificar nova. Às alguma vezes a cliente manda uma coisa que a gente não sabe fazer. E a gente tem que correr atrás, entendeu? Aí vai fazer curso, vai estudar, viaja. Né? A gente tem tudo hoje, todos esses cursos existem hoje em São Paulo, graças a Deus, BH e Brasília também. Você faz um curso muito bom. Aqui, infelizmente, não tem ainda cursos desse nível, mas você pode viajar e fazer. E você tem que fazer, você tem que investir em você, porque é o seu trabalho. Buscar sempre, né? É o seu trabalho, a sua profissão. Buscar atualização, né? Importante. E elas estão vindo, as noivas, cada vez mais querendo o de fora, querendo o que está no momento, que está no... Então, você não pode parar. Você tem que... Nós, eu sempre digo, é igual o médico, né? O advogado tem sempre estar estudando que as leis mudam, as coisas, as doenças evoluem, e o bolo também. Assim como veio uma nova pasta, um novo açúcar, um novo corante, que você tem que aprender a utilizar. Entendeu? Então não dá para parar, é uma evolução o tempo todo. E tudo para praticidade, né? Isso. Antes você tinha que estar ali amassando tudo, a geração hoje ela tem essa hoje característica. Não. A tecnologia hoje é IA, gente. A IA, se você começar a estudar e usar um pouquinho, o chat GPT, ele te informa coisas que você demorava para fazer, de misturas, ele te ajuda muito. Então, tá aí, a tecnologia tem que usar, não tem como não usar. Com certeza. Facilita muito. Estavas falando dos bolos, né, lá atrás, e aí eu me lembrei de uma cliente minha, que o bolo dela é um bolo principal alto, né, e 4 na lateral. E em cada bolo tinha uma ponte indo para um coreto. Assim... E uma Barbie no meio, né? Aquela coisa assim, que pra aquela época, gente, era maravilhoso. Era o bolo era mega top, ultra, né? Era o bolo mais top da época. Era o bolo mais top da época, né? E tudo de isopor, né? E a gente achava aquilo maravilhoso. Eu indicava aquilo, gente. Eu sempre conto isso para minhas clientes. A minha avó foi uma grande doceira. Minha avó era a Dona Coração, uma doceira lá da Braja Guiar. E eu era pequeno, mas eu lembro disso. Ela fazia mesas gigantescas, assim. O bolo inteiro era uma mesa. Tinha coreto, chafariz, lago, cadeira, mesa, gente sentada. Era uma coisa... Eu olhava aquilo, era tão lindo. E eu não entendo como ela conseguia fazer com o material e a técnica da época. E era aquele glacê de açúcar, né? Não, minha avó era glacê de açúcar no bico, e né? fazia bolos de 6, 7 andares, todo verdadeiro. Eu sempre falo, eu admiro muito a minha avó, porque assim, ela fazia bolos de 6, 7 andares, todo verdadeiro. Só que eu não sei como aquilo chegava no salão. Sabe gente. Nem como não caía, né? Porque não tinha estrutura na época, né? Eu tive uma experiência de fazer o cerimonial de um bolo que no transporte caiu. Sério? E aí, na hora, a pessoa teve que refazer alguma coisa ali, deu um jeito, né? Improvisar, vocês têm né? também essa expertise ali, né? Eu nunca tive problema. Graças a Deus, 16 anos, eu nunca tive nenhum bolo que caiu. Se tiver, dá para resolver. Mas... Não, até porque hoje a gente se preocupa mais, né? Eu acho que antigamente era o próprio pai que levava, tinha aquela coisa ali, né? Mas olha, eu vou te contar uma coisa. De dar um jeitinho de levar de qualquer jeito num carro qualquer. Uma coisa que acontece hoje não, você faz parte do teu trabalho, né? Ter também a preocupação com a logística, né? Hoje as pessoas não sabem, mas acontece muito ainda. A gente só fica sabendo pelos grupos de WhatsApp. Olha, caiu o bolo da fulana, caiu o bolo de ciclano. Não acontece com quem se preocupa com isso, quem tem ali no seu planejamento. E mesmo com as blindagens, tá em sintonia com o cerimonial, né? Acontece. Tá em sintonia com o cerimonial para cuidar de toda a logística. O Patrick, também, né? Eu gosto muito assim da logística do Patrick, né? Porque hoje em dia tem a opção da noiva ter um bolo todo realístico ali e ser fake, né? Tem. Ser cenográfico, e ele dá separado um bolo, Um bolo né? O bolo verdadeiro
para cliente. E isso é fabuloso, porque já evita tudo isso aí que tu falou, né? Para começar por aí. É um diferencial, é aquilo que eu falei, Só né? que não o basta profissional ser tem a preocupação, cenográfico, né? gente. Tem que ser realístico. O negócio tem que estar bonito, tem que estar ornando com a decoração, tá ornando com os doces, tá ornando, né? Com tudo aquilo que a cliente sonhou. Né? Porque às vezes fala assim, eu vou fazer um bolo cenográfico. Aí tu vai fazer um bolo cenográfico, tu vai, quando chega, Jesus. Inclusive, eu não sei se tu lembras, na amostra passada, eu estou Sim. participando da amostra de fornecedores da Priscila. É o terceiro ano que eu participo. Terceiro ano, isso. É uma coisa que eu sempre quis participar, mas ela é bem seletiva, Meu gente. Vou Deus. contar pra vocês uma coisa. Vou falar. A Priscila, essa amostra dela é uma amostra super invejada, eu não vou mentir. Meu Deus. Eu desde quando eu conheci ela, Invejado e desejado. eu queria desejada por participar. todos. E aí ela sempre me falava, Patrick, não dá, porque é só um fornecedor, eu já tenho fulano, já tenho ciclano. Tudo. Aí um dia a gente se encontrou num outro evento e ela Foi. falou, olha, chegou a tua vez. Foi. Aí eu aceitei de cara e entrei e eu amei. É uma amostra que eu gosto muito, porque a diferença da amostra... Eu participo de muita feira. A gente não gosta de usar esse termo feira, né, Priscila? Eu não tenho uma feira, até exatamente. porque eu não tenho esse leque aberto de fornecedores. Como você falou, são selecionados, né? E aí, sempre vai ser mostra. É exatamente a proposta da mostra, né? pretendo Você chegar num ambiente... que isso aqui, eu já tive várias propostas para que a mostra lá se torne feira, né? Que vá para um ambiente muito maior, que o âmbito, né, maior, e a gente faça uma outra versão, uma outra roupagem da mostra. Mas eu sou muito apegada, né? Então, tipo, não é qualquer proposta que me faz mudar de ideia. Até porque, assim, para ganhar a credibilidade que a mostra tem hoje, leva tempo, né? Estamos aí na 7ª edição, passando por pandemia, por tudo. E estamos... E é sinal né, que tá dando certo, né? É sinal Vivendo. que deu certo Estamos e tá dando, vivendo né? e a cada ano se surpreendendo, né? O que é mais importante, que a gente se surpreende. Porque nós temos as nossas surpresas, né? Para a mostra, mas às vezes a gente também é surpreendido. Né? E na maioria das vezes nós somos surpreendidos. Como a gente já falou aqui antigamente, em outros bate-papos, a mostra teve suas edições aí que a gente não parou nem para tomar água. Né? Porque não deu. Não tinha fornecedor conversando com fornecedor. Era fornecedor fechando o negócio. Né? E onde está dando certo, eu sou do time que onde dá certo não se mexe. E essa né? é a proposta, né, da mostra, é exatamente isso, de você proporcionar para quem vai visitar, né, as pessoas que querem fazer festa, né, sejam casais, sejam debutantes, formandos, enfim, todos aqueles que quiserem. A proposta é exatamente essa, né, de você chegar, encontrar no ambiente tudo aquilo que você vai ver na sua festa. Então, você se sentir ali, ver como é que funciona ali, o Patrick colocando o bolo ali em cima, os doces, como é que eles são arrumados, organizados. Patrick e todos te os orientando, outros né? O fazendo as orientações, né? o teu melhor momento, que ele vai te dizer quantos andares casa ali dentro da tua decoração e como é que tu vai escolher teu bolo, se é todo verdadeiro, se é todo cenográfico. Não é isso, Patrick? Isso, geralmente a gente pergunta onde é o salão, quem é o decorador, Isso. se é um casamento clássico. E às vezes tem cliente que não gosta de responder achando que a gente está perguntando demais, né? Não acontece isso? Com medo de perguntar- subir o orçamento, gente. A Karina, quando o cliente procura solicitando um orçamento de doces, ela perguntar quem é o decorador. Então, na verdade, essa pergunta, ela tem essa estratégia, Porque ela é são linkados, necessária, né? né? Porque são serviços que vão conversar ali um com o outro para que possa ficar da melhor forma, né? Então, os clientes eles precisam, né, entender quando a gente faz muitas perguntas, elas são necessárias. É preciso ser respondido. A gente precisa dessas informações, horário, local, tudo que a gente pergunta é Considerar a necessário quantidade de doces que vai por convidado, né? Elas querem saber, Priscila, 5, 6, tá bom? Depende. Porque não é só do convidado. Porque o doce numa festa, ele é muito mais decorativo do que tu dar-lhes por quantidade de convidado, né? Eu vou dar 4 ou 5 por convidado. Mas, às vezes, eu quero um cenário enorme, que, vamos supor, 800 doces não vai suprir aquilo ali. Né? Então, tu vais aumentar a tua quantidade e aí tu já tira aquela quantidade por pessoa. E sim, vai pro teu cenário, né? Então, é meio que antes- relevante isso. Os doces eram servidos junto com os salgados no início da festa, né? No coquetel. No E pratinho. aí, depois, né, teve essa não sei, assim, ideia, não sei o que foi ali, que juntou desvinculou, com o né? bolo, né? Tirou o doce como algo mais decorativo, né? Isso. Como foi que aconteceu isso aí? Qual é a ideia de Eu fazer essa... acredito assim, porque o buffet, ele serve os salgados.
né? Que é o chamado coquetel, né? De entrada ali que a gente chama. Tem uns que eles, quando vai muito doce e não dá para colocar na mesa por exemplo, festa infantil, quando não dá para colocar na mesa Tudo na mesa, né? Eles servem junto com os salgadinhos, né? E como eu sempre... Tendo uma quantidade, dá para fazer. Isso. Aí eles dividem, colocam... Eu sempre pergunto, quando é aniversário infantil, eu digo, dá para colocar 400, 500, porque tem os personalizados. Então, a gente sempre orienta o cliente, né? Olha, pode sobrar, você pode servir junto com os salgados. E na mesa, assim, de 15 anos de casamento, é como eu sempre falo em relação às forminhas. Eu vou voltar ainda para as forminhas, porque para mim a forminha é uma coisa muito, muito, muito importante. Tá? Quando eu digo assim, não adianta você gastar com tudo, economizar nas forminhas, porque a tua mesa, ela tem que ficar bonita. O glamour da mesa dos doces é também a forminha, com a decoração. Tudo se encaixa ali, tudo vai né? se encaixar o tipo de doce, com a forminha. Exatamente. Com o tipo de forminha. Eu sempre digo, invistam na mesa de doce de vocês com as forminhas, porque a maioria dos convidados, onde eles tiram as fotos? Na mesa dos doces, na frente do bolo, né, Patrick? Verdade, então, assim, invistam, não tenho pena, sabe, de gastar com forminha. Não é caro, você tem que procurar sempre o lugar certo. É isso. E tu pode fazer também, deve fazer essa orientação, né? De lugares, Faço. Às sugestões. vezes, quando eu entrego o doce, eu entrego até com a própria forminha, né? Para a pessoa dizer, olha, né, porque o que é que acontece com meus doces? Eu tenho os doces de tamanhos diferentes. Então, às vezes, chegam umas forminhas que eu não tenho como colocar meus doces grandes nas forminhas, né? Na forma pequena eu não tenho. Então, eu sempre dou essa orientação. Olha, seleciona primeiro, vem fazer primeiro a tua degustação, escolhe teus doces. A seleção dos tipos de doce. E depois você vai dividir tuas cachetas, tuas forminhas, né? Nos doces maiores, nos doces enrolados, nos doces forneáveis, para poder ornar na tua mesa e ficar uma mesa bonita, né? Que é o mais importante. Quando eu digo assim, para a gente, como doceiro, o Patrick deve também, né, ter essa sensação, esse sentimento, quando a gente olha a mesa de doce, gente, é muito, muito, muito legal. E aí essa questão dos doces, né, passarem a ser mais decorativos, ali, ornar com a decoração, é trabalho para nós, né, cerimonialista, porque tem que cuidar ali para ninguém mexer na hora. Trabalho pra gente, tem a hora gente certa, tá, né? Senhora, não tá na hora de pra mexer. distribuir. Senhora, ainda não dá para mexer agora. Tem toda aquela confusão, né? Mas é legal. E aí a gente orientando bem, mas né? É legal essa o parte, trabalho. porque, olha, no meu cerimonial, o cliente, os convidados, eles não vão na mesa se servir. Nós da equipe, vai o pessoal da equipe, quando acaba as fotos protocolares, a minha equipe ela já entra para separar os doces, ali, né? E já entregar na saída. Ou seja, todo mundo vai ganhar o doce. Porque quando a gente deixa a mesa à vontade, em 2 minutos não tem mais nada. Gente, as pessoas esquecem que elas estão ali e doces é para degustar, alguns pegam né? mais, outros menos, né? Outros nem pegam, né? Porque não vai levantar. Os que têm a etiqueta ali não vai até a mesa para pegar, né? Outros vão pegar o suplá da mesa e vão encher de doces. A outra pega o lenço e enche de doces, né? É polêmico, mas é real, gente. Acontece. Esse assunto aí rende um podcast. Acontece muito, né? Mas faz parte e nesse doces, caso, né? O que é que eu oriento, né? Quando eu vejo assim a margem de muitos doces, né? Para a quantidade dos convidados, eu sempre oriento, faça a sacolinha, aquela craft personalizada, né? Deixa pertinho, né? Para não enrolar, não sair enrolado no lenço. Levar o lencinho do decorador, suplado ali. Que é caro, gente, não leve os lenços lá na mostra, da decoração, viu? Lá na mostra nós vamos poder experimentar os doces. Nós vamos sempre. O que eu gosto da mostra, o que me fascinou nessa mostra é a mesa do Rômulo, do Robert, da Fest Show, né? Porque quando eu participava das outras amostras, o que eu sentia era assim, o cliente, quando ele chega, ele quer se ver no evento. Isso, a né? proposta da mostra é essa. Né? Então, assim, olha, tá aqui a mesa de doces, tá aqui,
né? O bolo, tá aqui o drink, tá aqui a banda. Então, ali é uma festa, ele vai ver como O que é. tiver que mudar é ajuste de acordo com o gosto da pessoa ali, mas ela já consegue ver, então, né? a pessoa ela já fica assim, quantos doces tem aqui? Aí ela já fica imaginando, já fica, né? Que esse é o passa intuito. uma informação. Esse é o né? intuito da mostra, por isso é o Bacana. nome, Mostra de Então ela Fornecedores. diz, olha, ficou muito legal com essa forminha, olha, tá muito boa essa decoração. Então, ali ela visualiza 3 coisas, né? A decoração, a forminha e o doce. Não só o doce, é o conjunto. Conjunto, é o contexto, conjunto né? da E esse obra, é o como a gente padrão da fala. mostra. Quando nós vamos ver locais para que onde a mostra vai acontecer, a primeira coisa que a gente pergunta é: e o fulano, como é que dá para ficar aqui? E o ciclano, dá para se Toda essa encaixar aqui? preocupação que a Priscila tem, né? Porque quando o Para cliente trazer a gente para um ambiente entra, favorável, né? Para vender todos quando os o cliente os vai serviços, entrar na os produtos. mostra, ele tem que se identificar, ele tem que dizer: caraca, meu evento vai Cheguei ficar numa assim, festa e a entendeu? minha vai ser assim. Então né? eu tenho uma referência, eu vou encomendar doces, vamos dizer, pela primeira vez na minha vida. Não sei nem como é que vai ficar a minha mesa. A Karina tem uma mesa lá para te dar de exemplo como pode ficar a tua mesa, como é que vai ficar os teus doces, né? Patrick tem o espaço dele lá também e tem bolo deles no Fica cenário da muito Karina. legal. Da Karina, porque tem as opções, Porque né? é aquela tem, questão, né? tem casal ali, cliente que gosta do bolo junto, na mesma mesa dos doces, né? E tem os que preferem, né? Quando o decorador vai fazer ali as anotações, ele pergunta, né? E tem gente que prefere o bolo numa mesa separada, né? O bolo, na verdade, outro dia, num grupo lá que eu faço parte de cerimonial e protocolo, aí surgiu ali uma questão, né? Quem é o mais importante num casamento? E aí teve gente que respondeu que é a noiva, teve gente que respondeu que são os convidados, teve gente que respondeu, gerou até uma polêmica que disseram que era o celebrante, o padre lá, e muita gente respondeu que era o bolo, né? Então o bolo, ele tem aquele apelo, né, de valor dentro de um casamento, né? Eu sempre digo isso também para as noivas. Invista, como a Karina falou, invista nos seus doces, invista numa forminha bonita, invista no doce de qualidade, principalmente, que é o que você vai servir para o seu convidado. Nós somos paraenses. O paraense, nós adoramos comer. A gente come bem. A gente vai... Eu sempre digo isso para a noiva. Um dos motivos de ir para uma festa é para comer, né? A gente vai para comer bem, a gente quer comer bem. Então a gente quer um doce bom, um bolo bem acabado, uma decoração. E eu gosto da mostra da Priscila desde que eu entrei por causa disso. O que acontece? Naquele dia lá, ela faz como se a gente fosse uma família. Une todo mundo de uma maneira e fica uma Cria harmonia. essa conexão, essa harmonia, né? E essa entre os harmonia fornecedores. passa muito para os clientes. Que é a mesma que a gente precisa ter na festa, né? Isso, no exatamente. evento, para que o evento... E os clientes, muito cliente, por exemplo, muita cliente minha que eu fechei na amostra dela, geralmente fechou cerimonial com ela, doce com a Karina, bolo comigo, decoração com o Rômulo. Fica harmônico, E né? aí vai fechando porque se sente seguro, entendeu? Os descontos da amostra são verdadeiros, gente. Quem trabalha com a gente, disso, né? isso O é muito desconto... importante. Os descontos são verdadeiros, entendeu? Você tem desconto, você tem oportunidade ali, naquele dia, de pegar um profissional bom e ter um desconto bom. Essa é a grande vantagem. E isso é uma regra, tá? Para as pessoas que entram na mostra pela primeira vez, que ainda relutam dar o desconto, eu digo, não, você vai precisar dar. Isso é regra. Para que você participe da mostra, você precisa estar com um desconto formidável, porque o desconto, né, que não existe, as noivas já têm. Elas fazem pesquisa. Gente, noiva pesquisa tudo. Grupo de né? noiva, elas sabem tudo da nossa vida, elas sabem tudo da nossa vida, elas sabem todos os nossos preços, tudo. De cada item, de cada fornecedor, já e vai quanto sabendo, é a né, base o que de... Ela já vai quer, arrumar. Então não adianta ela chegar lá e você dizer que vai custar X se o X é do mercado. Né? Nesse dia, 11 de junho, a partir das 17 horas, vocês têm descontos especiais, sim. Exclusivos E quem já na mostra está de quem já na tá mostra de inscrita na fornecedores. mostra já está ganhando Já tá brinde participando lá no do grupo lá, grupo, ganhando viu? brinde da Karina, brinde do Patrick, brinde do cerimonialista. Já ganharam brinde lá. hobby, hoje tem espumante, a gente tá Olha aí, uma tá? loucura. Elas já estão se apresentando, porque elas mandam a foto, né? Conta a historinha delas lá. Então, tipo, já tá todo mundo já entrosado. Já estamos aí batendo quase 70 inscritas, mais ou menos, né? Então se Tão apresse, chegando lá. senão vai ficar de fora, porque tem um limite ali, né, para que a gente possa atender Tem todo um mundo. limite, tem um limite. E Não dá realmente para tem estar que- aberto para todo mundo, tem até que porque ficar a esperto, gente né, não, pra ganhar o os espaço não brindes. suporta, né? Tanta Isso, gente a assim, tem que ter mas essa preocupação também, né? as inscrições continuam. E a Priscila pensa em tudo, né? A Priscila tem essa visão, né? Não é à toa que está
na 7ª edição, né, da Mostra de Fornecedores, é sinal que está dando certo, né? É O porque eu tenho 7º. aquele cuidado de não só cuidar do cliente que vai estar ali na mostra, mas dos fornecedores também. A mostra, ela não tem fins lucrativos para mim em cima de fornecedor. Né? O que a gente faz? Por isso eu não abro para todo mundo. Né? A gente faz um rateio do custo da mostra. E aí, cada um paga a sua parte e a gente faz a Para mostra. poder Né? proporcionar aquele O ambiente meu que vão lucro é o que encontrar lá, eu né? vou fechar no dia. Né? Com E o teu assim, serviço também com que os faz parte, né? Exatamente. Então- Priscila, mas por que tu não ganha e tal? Eu falei, porque é uma proposta que é o que eu quero fazer. Então, tipo, é assim. Né? Eu não pretendo. Porque vai fugir daquilo que a gente dá. Como é o nome? Da essência. Da do essência negócio, né? daquele, né? Da essência então, do começo, que a a gente verdade- se juntou para divulgar uma coisa, depois virou a mostra da Priscila Simeone, que agora eu digo que não é minha, nunca foi, porque eu não faço nada sozinha. Né? Sempre eu preciso dos parceiros. Para acontecer, eu preciso dos parceiros. E a parceria, ela não é só na mostra, não, tá? É durante o ano É inteiro. uma parceria Né? o ano inteiro. Que a gente Se vai desenvolve indicando ali uns aos outros, né? E a gente consegue fazer uma rede de relacionamento assim muito boa. Né? E aí vem aquela questão, às vezes tem um cliente mega top e a gente indica, mas tem uns que o teto não é tão alto, mas queria o bolo do Patrick, a gente diga lá, Patrick, por favor, né? Vê o que tu pode Uma fazer mostra por essa também cliente, proporciona isso, né? né? E aí a gente vai criando, como ele falou, baseado assim, a união assim para ser mesmo uma família, vamos dizer, né? Porque as pessoas ficam tão conectadas, né? Que quando a mostra acaba, elas ficam, e aí, vamos fazer uma celebração, vamos Então, fazer uma compra da verdade- mostra e tal, vamos fazer outra. A verdade é essa, né? Como eu falei, a Priscila, ela tem essa visão, né? Não é à toa que a mostra está na 7ª edição, 7, né? Como dizem que é o número da perfeição. Então, esse ano tem uma áurea aí especial, né? Esse ano tá... Quando Esse ano Esse ano promete, gente. Na terceira, pede música no Fantástico, né? Aí na quinta é penta, né? Como a seleção brasileira. E na 7ª, como eu gosto, um dos propósitos aqui do Cerimonialize-se é esse. Neil, né? isso é surpresa, gente. Eu pelo amor de Deus. tenho aí um pouco mais de 10 anos, entre 10 e 15 anos de mercado de eventos. Conheço muita gente, né? Alguns tenho a oportunidade de conhecer aqui. E eu gosto muito disso, de observar, né? Observar, né, o trabalho dos colegas, aprender sempre. A gente sempre tem que estar aprendendo. E um dos propósitos do Cerimonialismo é esse, observar e reconhecer aquilo que tem que ser reconhecido, dar honra, aquilo que a gente tem que dar honra. Então, por isso, hoje, eu trouxe aqui Meu Deus. o meu certificado, que é um certificado exclusivo aqui do Cerimonialize-se, tá? E eu quero que a Karina, que está com você desde a primeira edição, faça as honras de ler o certificado e entregue para você, que é um certificado de honra, de menção honrosa que eu faço, né? Esse é o terceiro que eu estou entregando desde o início do Cerimonialize-se e hoje ele vai para você. Karina, Obrigada. Karina, por favor, leia e entregue para ela. Certificado menção honrosa. Podcast Cerimonialize-se. Representado por ser idealizador e anfitrião, o cerimonialista Neuder Nascimento tem enorme satisfação em atribuir menção honrosa a Priscila Nascimento Simeone. Priscila Simeone, cerimonial e assessoria em eventos pelos seus trabalhos dedicados à realização da Mostra de Fornecedores. Em sua 7ª edição, neste ano de 2025, com a grande relevância ao mercado de eventos paraense. 7ª Mostra de Fornecedores, Neuder Nascimento, cerimonialista. Parabéns, amiga. Está homenageada, receba aí Olha, com muito carinho, porque me pegaste, realmente... viu? Não esperava realmente- por isso. Gente, realmente isso aqui... eu gosto muito de fazer isso, né? Porque Esse é um realmente trabalho é que, um trabalho que vai merece continuar, né? E obrigada, Neuder. nada. Ano passado- Eu que agradeço de poder fazer parte com vocês esse ano, né? Mais uma prova de que a mostra tá dando Não, certo, meu tá, Deus. gente? Então, eu tô emocionada porque a gente não espera, né? A gente trabalha e, como o Gustavo falou aqui na primeira vez que a gente veio no podcast, são trabalhos árduos para fazer dar certo. Todos os dias
Tem gente se inscrevendo, 20, 15, né, 10. O dia que dá menos, eu vou lá no grupo, sacudo eles, bora, gente, vamos lá, vamos fazer. E até isso, né? você tem que ter esse tato, né? De na hora que chegar o momento de dizer que não dá mais para se inscrever, porque já está com limite, né? Exatamente. De fazer aquilo que o Patrick Esse disse. termômetro, De- né? A gente tem de que estar ligado não era o tempo ainda o inteiro. momento dele, porque você tinha um outro fornecedor que, por algum Contigo motivo... foi né? assim, Comigo né? foi assim. Ano foi- passado, ele disse, você precisa de alguém, ela estava apresentando e tal, de calma. E é ela que apresenta, né? Então eu queria, Deixa eu- eu queria é de porque repente tomar o lugar dela, O que como acontece, é que Neude, é assim, é porque, como eu falei, na amostra a gente não tem nada formal e eu faço questão que não tenha nada formal, porque a formalidade o cliente ele vai ter lá dentro do evento dele. Ali é para ele conhecer o fornecedor na sua essência, para ele se identificar com o fornecedor, né? E ficar uma coisa como eu sempre falei, mais, a gente tem mais à vontade para todo mundo a gente ligar. tem esse entrave aí quando a gente oferece o serviço de matrimônio, todo mundo já remete à formalidade, né? Senhoras e E aí eu senhores. disse não, assim, é uma Neude, apresentação ali. tu vai entrar, mas olha, a primeira coisa, eu não quero nada formal. Eu quero que tu brinque com o fornecedor, eu quero que tu vá lá, puxa, porque a gente tem as interações dentro da mostra. Tem o Isso, fone eu vou tá lá que pra toca, isso. né? E as noivas saem correndo, o cliente sai correndo para ir atender, para ganhar um brinde ou para pagar uma prenda, porque isso vai dar sorte dele, tá? Beleza. E eu vou estar lá para isso. E vamos falar mais, né? Vamos falar mais da mostra aí. Mas obrigada, outros eu fiquei colegas. muito emocionada. Eu que agradeço. Eu que agradeço, você emocionada merece. Karina, uma satisfação imensa te receber aqui, né, na mesa mais bem frequentada do mundo. E você fez parte dela. Volte quando quiser, tá? Ai, Sinta-se à obrigada, vontade. obrigada. Pode falar suas redes sociais aí para o nosso público, onde é que encontra os doces da Karina Stumano. Doces. Karina Stumano, né? Que eu sempre costumo dizer com gostinho de infância. Né? Tá lá minha rede social, Karina Stumano Doces Tradicionais. E é só me procurar, agendar uma degustação, né? Hoje eu estou trabalhando muito assim com retirada da degustação, né? E a gente fecha com o cliente já na retirada. E só para abrir um parêntese aqui, Neude, é que a Karina, ela tem umas caixinhas Não que elas pode entregam. falar. Vou falar, porque é surpresa, formidável. surpresa. É formidável. É surpresa para quem for na Tô mostra. estragando a tua surpresa, Karina. Não, é o pós que não pode falar. Ela tem um né? diferencial, O pronto. pós Karina não pode Stumano falar. Eu tem ia um falar, mas não diferencial. pode. Não foi não combinado pode, isso que eu não não, podia não falar. pode falar. Assim como eu tenho aqui a minha latinha aqui do podcast. Desejada Essa é essa uma latinha, lembrança, tá? Uma lembrança para você pela sua obrigada, participação obrigada, aqui. Muito obrigado pela querido, sua gentileza de ter obrigada. aceitado o meu convite e estar aqui conosco, tá? Obrigada. Patrick, também, da mesma forma, muito obrigado por ter aceitado o convite, a gentileza de ter vindo aqui e ter somado aí com a gente nas informações. Para quem não conhecia, agora passar a conhecer, né? E saber de tudo que você tem de especial aí com os bolos, né? E trazer para nós. Pode divulgar suas redes sociais e dar o seu... Primeiramente, obrigado. Adorei o podcast. Estava muito ansioso para Pode voltar quando Fiquei quiser. muito feliz. Pode me convidar que eu vou voltar. Vamos voltar, com certeza. Para falar, né, dos assuntos falar aí, dos que, assuntos. Tem muito de assunto bom polêmicas, pra de falar. tudo que Nós envolve aí Nós das polêmicas. falamos de forminha, o Patrick também tem a Informando, né? É, Patrick, na verdade, fala um pouquinho da Eu Informando aí tenho pra gente. na verdade, eu sou representante da Informando Arte. Todo mundo no mercado, quem não conhece, é muito difícil, porque é uma das maiores empresas de forminha daqui. Ah, bacana. E eu sou representante deles, já tem 4 anos já que eu trabalho com eles. E, como a Karina falou, é muito importante. Ela é uma cliente assídua, pede muita forminha de Legal. lá. E o bom da Informando, eu também deixo em casa as forminhas, né? O Facilita cliente sempre, né, fecha, pro cliente. a gente passa o contato deles e aí eles já deixam direto em casa. E a gente já manda pro evento todo já embalado. E vai ter forminha Legal. também, né, Patrick, Vai lá ter na forminha mostra. lá. Surpresas da Divulgue aí mostra. Você tem uma cozinha, né? Tenho uma um cozinha local de industrial, atendimento ali tenho. que, Então, vou que falar um traz pouquinho. experiência, né? Ali do... Gente, quem quiser me encontrar, o Instagram é @pimenta de cheiro atelier, tudo junto. Lá você vai encontrar nosso WhatsApp, tudinho. Sigam a gente, por favor, e vão na amostra. Se inscrevam e apareçam na amostra. Estou Vamos esperando lá todo mundo por conhecer lá. pessoalmente o Patrick, Isso. E experimentar obrigado. bolo e tudo mais. Aqui também a sua lembrança pela sua Gente, passagem aqui no obrigado, podcast. obrigado. Né? As latinhas Obrigado. colecionáveis aí que são muito Que badaladas tudo. aqui do São podcast. badaladas e cara minha, minha chefe. Ainda não me deu. Muito obrigado pela participação de vocês, senhoras e senhores cerimonialistas.